Agatha Mary Clarissa Miller nasceu em 15 de setembro de 1890, na cidade litorânea de Torquay, no condado de Devon, no sudoeste da Inglaterra. Desde cedo, sua vida foi marcada por um ambiente doméstico repleto de estímulos criativos. Filha de Clara Boehmer e Frederick Alva Miller, Agatha cresceu em um lar que valorizava o intelecto, a imaginação e o gosto pelas artes. Seu pai, americano de origem, foi uma figura marcante durante sua infância, cultivando em Agatha o amor pelas histórias e pela leitura. Apesar de ter nascido em uma família de classe média alta, a educação de Agatha Christie não seguiu os moldes tradicionais da época. Sua mãe acreditava que a criança deveria ser educada em casa até os 8 anos de idade e, por isso, Agatha foi alfabetizada em casa, principalmente por meio de livros e jogos de linguagem. Esse método informal permitiu que a jovem desenvolvesse uma relação espontânea e apaixonada com as palavras, algo que se refletiria mais tarde em sua escrita prolífica e criativa. Desde muito nova, Agatha demonstrou interesse por histórias fantasiosas, alimentadas por contos de fadas, lendas vitorianas e as leituras em voz alta feitas por sua mãe. Além disso, sua imaginação fértil era constantemente exercitada nas brincadeiras solitárias que inventava, especialmente após a morte precoce de seu pai, quando ela tinha apenas 11 anos. A ausência paterna marcou profundamente a jovem Agatha, acentuando sua introspecção e reforçando seu hábito de criar mundos próprios para escapar da realidade. A infância em Torquay, com seu clima ameno e atmosfera provinciana, foi um cenário fértil para o florescimento da criatividade de Agatha. A cidade, situada à beira-mar, oferecia paisagens tranquilas e, ao mesmo tempo, repletas de pequenas intrigas sociais, características que mais tarde seriam retrabalhadas em muitos de seus romances. A observação das sutilezas da vida cotidiana, das convenções sociais e dos comportamentos humanos alimentou sua compreensão sobre os aspectos psicológicos que definiriam sua literatura. A leitura ocupava lugar central em sua formação. Desde cedo, Agatha mergulhou em autores como Charles Dickens, Lewis Carroll e Sir Arthur Conan Doyle. Este último, criador do detetive Sherlock Holmes, exerceu influência notável sobre a jovem, mesmo que, no futuro, ela viesse a propor um modelo alternativo de detetive, mais metódico e menos centrado no brilhantismo individual. A literatura policial, nesse contexto, passou a despertar nela não apenas fascínio, mas também o desejo de construir tramas semelhantes. Apesar de sua inteligência aguçada, Agatha era uma criança tímida, de poucos amigos e com grande apego à vida doméstica. Essa introspecção não a impediu de desenvolver habilidades artísticas diversas, e além da escrita, ela estudou música e canto em Paris durante sua adolescência, sonhando inicialmente em se tornar cantora lírica. No entanto, problemas de timidez e limitação vocal impediram-na de seguir essa carreira, redirecionando seus esforços criativos para a escrita. A primeira tentativa de Agatha no campo literário foi um conjunto de poemas e contos curtos, escritos ainda na juventude. Esses primeiros experimentos revelavam não apenas sua sensibilidade literária, mas também sua inclinação para o mistério, mesmo que de forma ainda incipiente. A narrativa e o ritmo, duas marcas essenciais de sua futura obra, já estavam sendo gestados nos cadernos da jovem sonhadora. Outro aspecto relevante de sua formação foi o ambiente cultural do fim do século XIX e início do século XX, marcado por profundas transformações sociais, tecnológicas e científicas. Agatha cresceu num tempo em que o papel da mulher estava em mutação, e o acesso ao conhecimento tornava-se mais difundido. Embora ainda vivesse em uma sociedade conservadora, ela já percebia que o mundo estava mudando e, silenciosamente, preparava-se para ser uma das vozes femininas mais influentes do século. Além da literatura e da música, Agatha tinha grande interesse por enigmas, truques de lógica e jogos de tabuleiro. Essas atividades, muitas vezes vistas como simples passatempos, foram fundamentais para o desenvolvimento de seu raciocínio lógico e de sua habilidade em construir enredos complexos e imprevisíveis. A familiaridade com esses jogos seria,
mais tarde, uma das chaves de seu estilo narrativo, que valoriza o suspense, a dedução e a surpresa. A entrada de Agatha Christie na vida adulta coincidiu com um dos períodos mais turbulentos da história moderna e a Primeira Guerra Mundial. Em 1914, o mundo mergulhava em um conflito sem precedentes, e a Inglaterra convocava seus cidadãos a contribuir com o esforço de guerra. Para Agatha, esse momento marcou não apenas uma ruptura histórica, mas também um ponto de inflexão pessoal. Foi nesse cenário, de tensão e mobilização social, que ela encontrou seu primeiro campo de atuação prática fora do lar, no trabalho voluntário como enfermeira. Durante os anos de guerra, Agatha atuou no hospital de Torquay, lidando diretamente com soldados feridos. Sua experiência no ambiente hospitalar foi transformadora. Enfrentar a dor, a morte e a vulnerabilidade humana de maneira cotidiana aguçou seu senso de observação e empatia. Mais importante ainda, foi nesse contexto que ela adquiriu conhecimento aprofundado sobre medicamentos e substâncias químicas, um saber técnico que mais tarde se tornaria uma de suas assinaturas literárias, ao empregar venenos reais com precisão nos crimes de seus romances. Além de trabalhar como enfermeira, Agatha passou a atuar na farmácia do hospital, onde obteve um certificado oficial como assistente de dispensação de medicamentos. Esse treinamento farmacêutico a colocou em contato direto com as propriedades, dosagens e efeitos de substâncias como arsênico, estricnina, cianeto e digitalina. Sua familiaridade com venenos não era teórica, mas prática e detalhada, conferindo verossimilhança às tramas que viria a criar. Diferente de outros autores de mistério, ela possuía domínio técnico sobre os meios de assassinato que descrevia. A guerra, portanto, não apenas moldou Agatha como cidadã, mas também forneceu os instrumentos concretos para que ela se tornasse uma escritora com estilo próprio. Ao mesmo tempo, o ambiente de instabilidade provocava nela um desejo crescente de escapismo criativo. Foi durante esse período que Agatha começou a esboçar seu primeiro romance policial, movida por um misto de curiosidade, desafio pessoal e necessidade de expressão diante da dureza da realidade. Com o estímulo de sua irmã, Maddie, que apostava em seu talento literário, Agatha iniciou a escrita de O Misterioso Caso de Styles. Ao escolher como protagonista um detetive belga refugiado da guerra, Hercule Poirot, ela demonstrava sensibilidade à conjuntura europeia e ao deslocamento de pessoas provocado pelo conflito. Mais do que um simples enredo de assassinato, seu romance de estreia refletia a complexidade da guerra por meio da figura de um estrangeiro metódico e racional que buscava ordem em meio ao caos. O processo de escrita foi lento e marcado por inseguranças. Agatha ainda era uma autora amadora, testando estruturas narrativas e tentando encontrar sua voz literária. Após completar o manuscrito, enfrentou diversas rejeições por parte de editoras, um percurso comum a muitos escritores iniciantes. No entanto, sua persistência foi recompensada quando, em 1920, a editora Bodley Head finalmente publicou sua obra de estreia. Esse momento representou uma virada decisiva em sua trajetória. Mais do que lançar uma carreira literária, O Misterioso Caso de Styles revelou um novo padrão de romance policial. Agatha se distanciava dos modelos tradicionais ao privilegiar a lógica pura, a observação psicológica e os indícios escondidos a olhos vistos. A guerra, com seu clima de desconfiança e imprevisibilidade, parecia ter moldado uma escritora apta a construir tramas em que ninguém era o que aparentava ser. A lógica de sobrevivência e o jogo de aparências estavam presentes tanto nos campos de batalha quanto em seus mistérios ficcionais. Nesse momento, Agatha ainda não se via como escritora profissional. A escrita era, para ela, um exercício íntimo, quase terapêutico, que coexistia com sua vida familiar e social. No entanto, o sucesso moderado de seu primeiro livro a fez perceber que havia espaço para se dedicar mais seriamente à literatura. A experiência da guerra, ao mostrar a efemeridade da vida e a fragilidade das estruturas sociais, talvez tenha contribuído para essa decisão de investir em um projeto mais duradouro, da construção de uma carreira.
É importante notar que a participação das mulheres em papéis ativos durante a guerra também teve implicações para Agatha. Como muitas outras mulheres britânicas, ela experimentou um grau inédito de autonomia ao assumir responsabilidades que antes eram reservadas aos homens. Essa transformação social ampliou sua percepção de mundo e a fez entender que a mulher podia, sim, ocupar espaços criativos e profissionais, uma percepção que influenciaria diretamente o modo como retrataria suas personagens femininas nos romances. A criação de Hercule Poirot representou um marco decisivo não apenas na carreira literária de Agatha Christie, mas também na história do romance policial. Longe de ser apenas mais um detetive fictício, Poirot rapidamente se tornou uma figura emblemática do gênero, com características únicas que o diferenciavam dos investigadores existentes na época. Agatha, ao concebê-lo, não apenas respondia a uma demanda por histórias de mistério, mas estabelecia um novo modelo de raciocínio investigativo centrado na ordem, na lógica e na psicologia. Diferentemente dos detetives durões ou excêntricos do início do século XX, Poirot era metódico, refinado e avesso à violência. Ele não perseguia suspeitos pelas ruas nem se envolvia fisicamente com os crimes. Sua arma era a mente. Com seu raciocínio quase matemático, ele acreditava que o crime sempre deixava pistas, não necessariamente físicas, mas comportamentais e circunstanciais. Essa ênfase na dedução lógica como motor da narrativa policial foi uma das grandes inovações trazidas por Agatha Christie. Outro aspecto notável da criação de Poirot era sua nacionalidade. Ao torná-lo um belga refugiado, Christie o dotou de uma perspectiva estrangeira, o que lhe permitia observar com certo distanciamento as convenções da sociedade britânica. Isso servia não apenas para criar um contraste cultural, mas também para explorar o olhar crítico e minucioso do detetive. O fato de ele não ser inglês também colaborava com o mistério, já que o leitor muitas vezes subestimava sua capacidade em função de sua origem, tal como faziam os próprios personagens de suas histórias. Fisicamente, Poirot era descrito de forma quase caricatural, baixo, cabeça em formato de ovo, olhos penetrantes, bigode meticulosamente aparado e uma vaidade quase cômica com sua aparência. Esses traços aparentemente inofensivos escondiam uma inteligência penetrante. Agatha usava esse contraste deliberadamente para brincar com as expectativas dos leitores. O pequeno e vaidoso detetive, muitas vezes ridicularizado por outros personagens, acabava sempre por revelar-se o mais perspicaz entre todos. Narrativamente, Poirot não agia sozinho. Christie criou uma estrutura funcional ao seu redor, em especial por meio da figura do Capitão Hastings, seu amigo e biógrafo fictício. Inspirado em parte no Dr. Watson, de Conan Doyle, Hastings servia como contraponto ao brilhantismo de Poirot. Mais ingênuo, emocional e impulsivo, o capitão oferecia ao leitor uma perspectiva comum, por meio da qual o gênio do detetive se tornava ainda mais evidente. Essa parceria permitia à autora controlar a revelação das pistas e o ritmo do mistério. O estilo de narrativa dos casos de Poirot era marcado por uma estrutura clara, um crime aparentemente insolúvel, uma série de suspeitos com motivações e oportunidades plausíveis, uma investigação conduzida de maneira sistemática, e, por fim, uma revelação surpreendente que punha ordem no caos. Essa fórmula, embora repetida em dezenas de obras, mantinha-se eficaz porque Agatha Christie dominava com precisão a arte de esconder a verdade à vista de todos, lançando mão de reviravoltas engenhosas e personagens ambíguos. Com o passar dos anos, Hercule Poirot protagonizou uma série impressionante de romances, contos e peças de teatro. Sua popularidade ultrapassou fronteiras geográficas e culturais, fazendo dele um dos personagens mais reconhecidos da literatura mundial. Ao lado de Sherlock Holmes, tornou-se um ícone do gênero policial. No entanto, a relação entre Agatha e sua criatura mais famosa nem sempre foi harmoniosa. À medida que a fama de Poirot crescia, a autora começou a sentir-se limitada por ele. Em entrevistas e registros pessoais, Agatha Christie chegou a declarar certo cansaço com seu detetive belga.
considerava-o excessivamente rígido e pouco flexível às mudanças de estilo e tom que gostaria de experimentar. Ainda assim, reconhecia sua importância para o sucesso de sua carreira. Com o tempo, ela passou a alternar livros protagonizados por Poirot com outras obras, em especial aquelas estreladas por Miss Marple, sua segunda grande criação, que lhe oferecia um tipo diferente de liberdade criativa. A longevidade de Poirot foi impressionante. Ao longo de mais de 50 histórias, sua personalidade manteve-se estável, ainda que o mundo à sua volta mudasse. Christie nunca o deixou envelhecer completamente, preservando seu vigor intelectual mesmo nas últimas obras. A constância de Poirot ajudava os leitores a manter uma sensação de continuidade e confiança, algo especialmente valorizado em períodos históricos marcados por incertezas e transformações sociais. A culminância simbólica da trajetória de Hercule Poirot ocorreu com sua morte literária no romance Cailpano, Courtain, publicado em 1975, pouco antes da morte da própria Agatha Christie. Escrita décadas antes, a obra foi guardada a 7 chaves até o momento apropriado. Ao matar seu próprio personagem, Christie fechava um ciclo de forma consciente e planejada, conferindo a Poirot não apenas um fim, mas uma despedida digna de sua importância. Foi o único personagem fictício a receber um obituário de destaque no The New York Times, testemunho do impacto cultural que alcançara. A década de 1920 foi um período de profundas mudanças na vida pessoal de Agatha Christie, marcado por eventos que iriam influenciar diretamente sua visão de mundo e, consequentemente, sua literatura. Após o sucesso inicial como escritora, Agatha vivia uma fase de estabilidade aparente, era uma jovem mãe, esposa e autora publicada. No entanto, sob essa superfície, agitavam-se sentimentos de insegurança emocional e pressões sociais que culminariam em um dos episódios mais enigmáticos de sua biografia, seu desaparecimento em 1926. O casamento de Agatha com Archibald Christie, oficial do exército, começou com entusiasmo e afeição. Casaram-se em 1914, pouco antes de ele partir para a guerra. Após o fim do conflito, Archibald iniciou uma carreira executiva, enquanto Agatha se dedicava à filha do casal, Rosalind, nascida em 1919, e à construção de sua carreira como escritora. Apesar de parecerem uma família funcional aos olhos da sociedade britânica, o relacionamento já mostrava sinais de desgaste, agravados por personalidades diferentes e ambições desalinhadas. Archie Christie era um homem prático, voltado para os negócios e avesso à exposição pública. Agatha, por outro lado, cada vez mais se envolvia com o universo literário e artístico. À medida que sua carreira ganhava notoriedade, as tensões no casamento aumentavam. O distanciamento emocional, agravado por traições veladas, culminou com a revelação, por parte de Archie, de que estava apaixonado por outra mulher, Nancy Neely, uma jovem amiga da família. Pouco tempo depois dessa revelação, em dezembro de 1926, Agatha Christie desapareceu misteriosamente. Seu carro foi encontrado abandonado próximo a uma pedreira, com seus pertences deixados para trás, mas sem nenhum sinal de violência ou pistas concretas sobre seu paradeiro. A ausência da escritora provocou uma comoção nacional, os jornais sensacionalistas noticiavam o caso diariamente, e milhares de pessoas participaram das buscas. A polícia chegou a suspeitar de assassinato, e até Arthur Conan Doyle se envolveu, tentando usar métodos paranormais para encontrá-la. Foram 11 dias de desaparecimento, até que Agatha foi localizada em um hotel na cidade de Harrogate, registrada sob um nome falso, coincidentemente, o sobrenome da amante de seu marido. Ela alegava amnésia, e embora nunca tenha explicado publicamente o que de fato ocorreu, estudiosos e biógrafos sugerem que o episódio foi resultado de um colapso emocional causado pela combinação do estresse profissional, da morte recente de sua mãe e da traição do marido. Esse episódio foi interpretado por muitos como um reflexo da vulnerabilidade emocional de Agatha diante da dor e da pressão pública.
Até então, ela havia demonstrado grande autocontrole e reserva, características típicas de sua geração e de sua formação britânica. No entanto, o desaparecimento revelou uma dimensão até então desconhecida da autora, da mulher por trás da escritora, com sentimentos intensos e limites humanos. A imprensa, inicialmente simpatizante, passou a explorar o episódio com certo sensacionalismo, questionando a veracidade de sua amnésia e insinuando que tudo não passava de uma manobra publicitária. Agatha, porém, nunca fez uso do episódio em benefício próprio. Pelo contrário, evitou o assunto até o fim da vida, jamais utilizando-o diretamente em suas obras nem concedendo entrevistas a respeito. Esse silêncio contribuiu para o fascínio em torno do caso e preservou o mistério em torno de sua figura pública. Após o desaparecimento, sua vida pessoal entrou em uma fase de reconstrução. Agatha pediu o divórcio de Archie Christie e passou a viver de maneira mais independente. A ruptura afetiva, embora dolorosa, parece ter servido de catalisador para uma nova fase de maturidade artística. Libertando-se de um casamento infeliz, ela pôde assumir maior controle sobre sua vida e carreira. Era o início de uma transformação interior que refletiria, em breve, em uma mudança geográfica e criativa significativa. Curiosamente, apesar de ser uma autora de romances policiais, gênero centrado na racionalidade, no controle da narrativa e na resolução dos enigmas, Agatha Christie viveu uma fase de total descontrole pessoal durante esse episódio. Isso destaca o paradoxo entre a escritora que dominava com maestria os elementos da ficção e a mulher que enfrentava o colapso de sua própria realidade. O desaparecimento tornou-se um símbolo da fragilidade humana diante de pressões íntimas, mesmo em figuras admiradas e bem-sucedidas. Após o turbilhão emocional causado por seu desaparecimento e o fim de seu casamento, Agatha Christie iniciou uma fase de renascimento pessoal e profissional. A década de 1930 marcou o período em que a autora consolidou definitivamente sua reputação como a maior escritora de romances policiais de sua geração. A reconstrução de sua vida não se deu apenas no plano íntimo, mas também se refletiu na maneira como ela passou a encarar sua produção literária, com mais segurança, ambição e consistência. O retorno de Agatha à cena pública foi discreto, porém firme. Longe de explorar a curiosidade midiática em torno de sua figura, ela optou por permitir que suas obras falassem por si. Durante essa fase, ela intensificou seu ritmo de publicação, demonstrando uma impressionante capacidade de criação. Seus livros começaram a atrair uma base de leitores cada vez mais ampla e diversificada, não apenas na Grã-Bretanha, mas também internacionalmente. O mistério, o suspense e a engenhosidade de suas tramas conquistavam públicos distintos, superando barreiras linguísticas e culturais. Um dos fatores determinantes para esse reconhecimento crescente foi sua habilidade em manter a originalidade dentro de uma estrutura aparentemente repetitiva. Ao longo da década, Agatha experimentou com diferentes ambientes, estilos narrativos e perfis psicológicos de personagens, o que conferia frescor às suas histórias. A previsibilidade das soluções era sempre evitada com reviravoltas bem arquitetadas e finais inesperados, que reforçavam sua reputação como a rainha do crime. A década de 1930 também foi marcada por um amadurecimento temático em suas obras. Embora o crime ainda fosse o núcleo de suas narrativas, Agatha passou a explorar, com mais profundidade, questões humanas como ganância, vingança, ciúmes e culpa. Esses elementos tornavam suas histórias mais próximas da realidade emocional dos leitores, mesmo quando os enredos se desenrolavam em ambientes ficcionais ou aristocráticos. Ela demonstrava sensibilidade para lidar com dilemas morais e para observar os contrastes entre aparência e verdade. O reconhecimento institucional não tardou a chegar. Críticos literários, que inicialmente hesitavam em conceder valor artístico a romances policiais, passaram a reconhecer em Agatha uma autora de talento excepcional. Sua prosa clara e objetiva, aliada à capacidade de prender o leitor do início ao fim,
passou a ser admirada não apenas como entretenimento, mas também como um exercício sofisticado de construção narrativa. A crítica começou a tratar sua obra como parte relevante da literatura popular britânica. Durante essa fase, Agatha também começou a ganhar prêmios e homenagens. Seus livros eram traduzidos para dezenas de idiomas, e adaptações para rádio, teatro e cinema começaram a ser produzidas com mais frequência. A amplitude de seu alcance era impressionante, leitores de diferentes idades, classes sociais e nacionalidades encontravam prazer em desvendar os enigmas propostos por suas histórias. Poucos autores conseguiam unir acessibilidade e sofisticação como ela. Outro elemento que contribuía para o reconhecimento de Agatha Christie era sua ética profissional. Apesar das dificuldades pessoais, ela mantinha uma disciplina de trabalho invejável, respeitando prazos com editores e mantendo uma produtividade constante. Não havia espaço para o improviso ou para o estrelismo, ela tratava sua escrita como um ofício, uma vocação levada com seriedade e discrição. Essa postura também contribuía para consolidar sua imagem de confiabilidade no meio editorial. Em paralelo à consolidação de sua carreira, Agatha começou a viajar com mais frequência, buscando novas inspirações e experiências. Essas viagens, muitas das quais ligadas a interesses arqueológicos, iriam posteriormente influenciar de forma significativa os cenários de seus livros, mas já nessa fase demonstravam sua curiosidade pelo mundo e seu desejo de ampliar horizontes criativos. Ela não se contentava com a fórmula estabelecida e queria mais, tanto como artista quanto como pessoa. O sucesso crescente também lhe trouxe independência financeira. Livre das amarras de um casamento frustrado e sustentada por seu talento, Agatha pôde tomar decisões que a aproximavam da autonomia plena. Comprou propriedades, cuidou da educação da filha e assumiu o controle dos rumos de sua vida profissional com mais autoridade. Essa nova configuração pessoal teve impacto direto na segurança com que passou a escrever, experimentar e inovar. A partir da década de 1930, Agatha Christie passou a cultivar uma profunda conexão com o Oriente Médio, especialmente com as regiões do atual Iraque e Síria. Essa relação não surgiu por acaso, mas foi fruto de seu envolvimento com a arqueologia, ciência que a fascinava tanto quanto o mistério. Essa nova faceta da vida de Agatha não só transformou sua rotina pessoal como também exerceu grande influência sobre sua obra literária, refletindo-se na ambientação e na complexidade cultural de várias de suas histórias. A arqueologia entrou definitivamente na vida da autora quando ela conheceu Max Mallowan, um jovem e promissor arqueólogo britânico. A relação que se desenvolveu entre eles transcendeu o interesse mútuo pela história antiga. Em 1930, eles se casaram, marcando o início de uma parceria que seria ao mesmo tempo afetiva e intelectual. Ao lado de Max, Agatha passou longas temporadas em escavações no Oriente Médio, vivenciando uma realidade muito distante da sociedade inglesa da qual provinha. Essas viagens ofereciam à escritora a oportunidade de sair do ambiente burguês europeu e mergulhar em uma paisagem geográfica e humana repleta de contrastes. Cidades como Bagdá, Ur e Nimrud se tornaram não apenas destinos turísticos ou de pesquisa, mas verdadeiros laboratórios de observação para sua mente criativa. O contato com culturas milenares, com povos de hábitos distintos e com os desafios logísticos de expedições arqueológicas enriquecia seu repertório e ampliava sua sensibilidade narrativa. Ao contrário do olhar exotizante que muitos ocidentais cultivavam sobre o Oriente, Agatha Christie demonstrava um interesse genuíno e respeitoso pelas culturas que encontrava. Ela aprendia com os costumes locais, admirava os trabalhadores das escavações e documentava o cotidiano dos sítios arqueológicos com atenção e empatia. Essa postura refletia-se em sua literatura, na qual personagens do Oriente eram retratados com mais profundidade e nuance do que o habitual em sua época. A influência dessas experiências é evidente em várias de suas obras.
Livros como Assassinato no Expresso do Oriente e Morte no Nilo não apenas utilizam cenários do Oriente Médio como pano de fundo, mas também exploram os encontros e tensões entre culturas, classes sociais e nacionalidades. Nessas narrativas, o cenário não é mero adorno, mas um elemento orgânico da trama, que interfere diretamente nas motivações dos personagens e no desfecho das histórias. Além da ambientação, a vivência arqueológica forneceu ao autor elementos estruturais para seus enredos. A meticulosidade exigida pelas escavações, o trabalho de análise e dedução a partir de fragmentos, o esforço para reconstruir narrativas perdidas, tudo isso tinha paralelos com a arte de construir um romance policial. O arqueólogo e o detetive, afinal, partilham a tarefa de desvendar segredos enterrados, seja no solo ou na alma humana. Agatha também registrou suas experiências de forma mais direta em obras autobiográficas e de não-ficção. Um exemplo é o livro Come, Tell Me How You Live, publicado em 1946, em que ela narra com leveza e humor os bastidores das escavações arqueológicas das quais participou. Nessas memórias, evidencia-se não apenas o encanto pelos mistérios da antiguidade, mas também sua habilidade de observação, seu senso de organização e sua capacidade de lidar com os imprevistos da vida no deserto. Outro ponto relevante dessa fase é que, ao acompanhar Maquis em seus trabalhos, Agatha teve que adaptar-se a condições rústicas, enfrentando calor extremo, escassez de recursos e longos períodos de isolamento. Essas circunstâncias, longe de afastá-la da escrita, reforçaram sua disciplina e sua capacidade de criação em ambientes adversos. Muitas vezes, ela escrevia entre barracas e tendas, em meio a ruínas e tempestades de areia, demonstrando um comprometimento admirável com sua produção literária. A vida no Oriente também proporcionou à escritora uma espécie de equilíbrio interior. Distante da imprensa britânica, das pressões sociais e das obrigações públicas, ela encontrava no anonimato das escavações uma liberdade rara. Era um ambiente no qual podia ser apenas Agatha, não a celebridade, mas a mulher interessada em descobertas, em silêncio, em tempo. Essa conexão com o passado milenar das civilizações antigas oferecia-lhe um senso de continuidade que contrastava com as turbulências de sua vida pregressa. No panorama literário de Agatha Christie, um dos momentos mais significativos foi a introdução de Miss Jane Marple, personagem que viria a se tornar uma das mais icônicas da ficção policial. A criação dessa figura, tão distinta de Hercule Poirot, representou não apenas um novo impulso criativo para a autora, mas também uma ampliação expressiva do universo narrativo que ela vinha construindo ao longo de sua carreira. Miss Marple surgiu como uma resposta sutil às limitações do detetive profissional, trazendo uma perspectiva mais intuitiva, cotidiana e feminilizada à resolução de crimes. Miss Marple fez sua primeira aparição em 1927, no conto The Tuesday Night Club, mas foi apenas em 1930, com o romance O Assassinato na Casa do Pastor, que a personagem assumiu protagonismo. A escolha de uma idosa solteira, moradora de uma pequena vila inglesa, como figura central de uma narrativa policial foi uma inovação marcante. Em uma época em que o gênero era dominado por investigadores masculinos, geralmente com um passado policial ou militar, Agatha apostou em uma personagem que desafiava convenções sociais e literárias. O que torna Miss Marple extraordinária não é sua posição social ou formação acadêmica, mas sua sagacidade, capacidade de observação e entendimento agudo da natureza humana. Agatha Christie concebeu-a como uma mulher que, embora não tivesse saído do círculo doméstico, compreendia com profundidade os comportamentos, motivações e desvios morais das pessoas ao seu redor. Em essência, Miss Marple é uma criminóloga empírica, que aplica analogias da vida cotidiana para resolver enigmas complexos. Essa abordagem conferia às histórias protagonizadas por ela um tom diferente das tramas envolvendo Hercule Poirot. Enquanto este se destacava pela lógica formal e pela vaidade intelectual, Miss Marple resolvia os casos com discrição, paciência e um olhar atento para os detalhes mais banais.
Suas histórias eram menos espetaculares no formato investigativo, mas igualmente ricas na análise de personagens e nos aspectos sociológicos que emergiam do convívio em pequenas comunidades. A criação de Miss Marple também permitiu a Agatha explorar com mais profundidade o universo das vilas rurais inglesas, com sua hipocrisia disfarçada de cordialidade, suas hierarquias silenciosas e seus segredos bem guardados. Ao fazer da aparentemente inofensiva velhinha uma investigadora infalível, a autora subverteu estereótipos de gênero e idade, revelando que o poder da observação e da intuição feminina podia ser tão eficiente quanto qualquer método racional. Ao longo dos anos, Miss Marple protagonizou 12 romances e 20 contos, ganhando um espaço sólido e independente dentro do cânone de Christie. A coexistência harmoniosa entre dois grandes detetives, Poirot e Marple, é uma das peculiaridades da obra da autora. Poucos escritores conseguiram manter dois protagonistas tão distintos em paralelo, sem que um obscurecesse o outro. Isso demonstra não apenas a habilidade técnica de Agatha, mas também sua compreensão do apelo múltiplo que diferentes tipos de narrativa podem ter sobre os leitores. A introdução e o desenvolvimento de Miss Marple também contribuíram para atrair um público ainda mais amplo. Mulheres leitoras, especialmente de meia-idade ou idosas, identificavam-se com a protagonista, enquanto o ambiente doméstico e rural proporcionava uma atmosfera familiar que contrastava com os cenários mais cosmopolitas e internacionais das histórias de Poirot. Essa acessibilidade expandiu ainda mais a presença de Agatha no mercado editorial. Além disso, a personagem despertou grande interesse de adaptadores, sendo constantemente retratada em séries de rádio, teatro e televisão. A versatilidade de Miss Marple, aliada ao seu charme discreto, fazia dela uma figura facilmente reconhecível e adorada. Cada nova adaptação reforçava sua presença no imaginário coletivo, consolidando a posição da autora como uma contadora de histórias capaz de criar personagens atemporais. No plano simbólico, Miss Marple representava uma espécie de voz da experiência, que, sem ostentar autoridade formal, desvelava as fragilidades da moral pública. Ela não buscava protagonismo, nem reconhecimento, sua atuação era silenciosa, mas implacável. Esse tipo de figura feminina, que exerce poder pela inteligência e não pela imposição, revelava-se particularmente instigante em um contexto histórico ainda marcado pela subestimação das mulheres, especialmente das mais velhas. Ao longo da segunda metade do século XX, Agatha Christie passou a explorar com maior intensidade as possibilidades de adaptação de sua obra para outras linguagens artísticas, sobretudo o teatro e o cinema. Embora sua reputação já estivesse solidamente construída como escritora de romances policiais, a transposição de suas histórias para os palcos e as telas trouxe uma nova dimensão ao seu trabalho, amplificando seu alcance e dando voz e forma visual a seus personagens e enredos. A relação de Agatha com o teatro foi particularmente profícua. Desde cedo, ela demonstrava interesse pelo drama como forma de expressão, o que culminou em sua incursão como dramaturga. Diferente de muitos escritores que apenas permitiam adaptações de suas obras por terceiros, Agatha escrevia diretamente para o palco. Sua peça mais famosa, De Mousetrap, a Ratoeira, estreou em 1952 e tornou-se um fenômeno cultural inédito, permanecendo em cartaz ininterruptamente por décadas, tornando-se a peça de maior longevidade da história do teatro mundial. No teatro, a autora soube adaptar sua habilidade para o suspense às limitações e potencialidades do palco. A economia de espaço e a concentração de personagens exigiam dela um refinamento narrativo específico, menos foco em detalhes descritivos e mais intensidade no diálogo e na construção dramática. Essa adaptação de linguagem revelou sua versatilidade e reforçou a complexidade de sua arte, provando que o mistério podia ser igualmente envolvente sem as ferramentas do romance. Paralelamente ao sucesso nos palcos, a obra de Agatha também conquistou o cinema. Desde as primeiras décadas do século XX, diversos de seus livros foram levados às telas, com resultados variados.
No entanto, foi a partir dos anos 1970 que as adaptações cinematográficas ganharam maior prestígio e qualidade de produção, com destaque para Assassinato no Expresso do Oriente, de 1974, dirigido por Sidney Lumet e estrelado por um elenco renomado. O filme foi bem recebido tanto pelo público quanto pela crítica, elevando ainda mais o prestígio internacional da autora. O cinema ofereceu um campo fértil para a expansão da obra de Agatha Christie por meio de elementos visuais e sonoros. O espectador podia agora visualizar os luxuosos vagões de trem, os exuberantes cenários egípcios, os salões aristocráticos e as vilas inglesas tão presentes em seus livros. As adaptações também permitiam uma nova leitura de seus personagens, cujas características passavam a ser filtradas pelas interpretações de grandes atores. Com isso, Hercule Poirot, Miss Marple e tantos outros ganhavam novas vozes e rostos, tornando-se ícones também audiovisuais. Contudo, as adaptações não foram meras transposições. Em muitos casos, roteiristas e diretores tomavam liberdades criativas que modificavam elementos importantes da trama, alterando finais ou modificando personalidades dos personagens. Embora nem todas essas escolhas tenham agradado aos puristas, elas demonstravam a vitalidade da obra de Agatha, capaz de ser reinterpretada sob diferentes óticas e ainda manter sua essência enigmática. A multiplicidade de versões não enfraquecia sua criação, ou ao contrário, ampliava seu legado. Além de filmes e peças, a obra de Christie também encontrou espaço na televisão e no rádio. Séries britânicas, como as protagonizadas por David Suchet como Poirot ou John Hixon como Miss Marple, conquistaram legiões de fãs e contribuíram para manter a autora viva no imaginário popular por décadas. As minisséries e adaptações para o rádio levavam suas tramas a públicos que talvez nunca tivessem contato direto com os livros, democratizando o acesso às suas histórias. Esse movimento de adaptação da obra de Agatha Christie para diferentes mídias revela um aspecto fundamental de sua literatura e a capacidade de transcender o tempo e o suporte. Sua narrativa, construída com precisão, personagens bem delineados e tramas engenhosamente articuladas, oferecia um esqueleto robusto o suficiente para resistir a mudanças de linguagem e contexto. Poucos autores alcançaram esse nível de plasticidade narrativa, capaz de gerar produções distintas sem perder a coerência do original. A multiplicação de vozes que interpretaram, adaptaram ou reimaginaram as histórias de Agatha contribuiu para a construção de um fenômeno cultural global. Sua presença no teatro, cinema, televisão, rádio e, mais recentemente, em plataformas digitais, evidencia um legado que ultrapassa a literatura. Ela não é apenas uma escritora lida, mas uma autora encenada, filmada, dublada e reinterpretada por diferentes gerações, em diferentes culturas e idiomas. O impacto de Agatha Christie sobre a literatura de mistério transcende sua imensa produção de romances e contos. Sua contribuição consolidou um modelo narrativo que influenciou gerações de escritores, tanto dentro quanto fora do gênero policial. Sua habilidade em criar enredos engenhosos, personagens marcantes e reviravoltas surpreendentes tornou-se referência para autores que vieram depois, e sua obra continua sendo um parâmetro para o que se entende por uma narrativa de mistério bem construída. Um dos principais legados deixados por Agatha Christie é a formalização de estruturas narrativas que se tornaram quase canônicas na ficção policial. O uso da dedução lógica, a progressão do mistério até uma revelação final dramática, a presença de pistas falsas e de múltiplos suspeitos formam uma arquitetura literária que passou a ser replicada, estudada e reinterpretada ao longo do tempo. Seus livros, mais do que entretenimento, tornaram-se modelos de composição técnica, frequentemente analisados em cursos de escrita criativa e literatura. A influência de Christie é especialmente visível na literatura contemporânea de suspense e crime, cujos autores frequentemente prestam homenagens explícitas à autora. Escritores como Sophie Hannah, Ruth Vary, Anthony Horowitz e Lucy Foley, entre outros, declararam inspiração direta em sua obra.
Muitos deles buscam atualizar os elementos clássicos do mistério para os contextos atuais, sem perder de vista as raízes que Christie ajudou a fincar no solo literário. Além da técnica, outro aspecto duradouro do legado de Christie é sua capacidade de explorar temas humanos universais através de tramas policiais. Em suas obras, o crime não é apenas uma quebra da lei, mas uma manifestação das paixões humanas, ganância, ciúme, ambição, vingança. Essa abordagem humanista confere profundidade às histórias, tornando-as mais do que meros quebra-cabeças lógicos. A autora via o mistério como uma lente pela qual os conflitos sociais e morais podiam ser examinados. No cenário global, Agatha Christie é uma das escritoras mais traduzidas da história, e seus livros continuam figurando nas listas de mais vendidos, mesmo décadas após sua morte. Esse fenômeno atesta não só o apelo de suas histórias, mas também sua capacidade de dialogar com culturas diversas. O mistério, afinal, é uma linguagem universal, e a forma como Christie o articulou continua a fascinar leitores em todas as partes do mundo. Sua obra também contribuiu para o fortalecimento da figura do detetive como arquétipo literário. Ainda que existissem precursores como Sherlock Holmes, foi Christie quem expandiu e diversificou esse papel, apresentando investigadores que iam além da razão pura e incorporavam características mais humanas e complexas. Essa multiplicidade de modelos de detetive serviu como ponto de partida para uma nova geração de protagonistas literários, que hoje incluem desde policiais atormentados até amadores brilhantes. Em termos acadêmicos, a produção de Agatha Christie vem ganhando cada vez mais atenção nos estudos literários. Análises críticas de suas obras exploram temas como representação de gênero, classe, justiça e moralidade. Durante muito tempo considerada uma autora de entretenimento leve, Christie tem sido progressivamente resgatada como uma voz significativa dentro da tradição literária do século XX. Sua obra é objeto de conferências, publicações acadêmicas e discussões em universidades de todo o mundo. Além da influência direta sobre a escrita, a obra de Christie também moldou o comportamento dos leitores. Ela popularizou a leitura como uma atividade ativa, em que o público é convidado a deduzir, comparar pistas, desconfiar de narrativas. Essa participação quase lúdica inaugurou um tipo de relação mais interativa com o texto, algo que se reflete hoje nas narrativas multimídia, nas séries de televisão com estrutura de mistério e até em jogos de escape e livros interativos. A permanência de Agatha Christie no imaginário cultural não se deve apenas à genialidade de seus enredos, mas à sua capacidade de se reinventar indiretamente por meio daqueles que a sucedem. Sua influência não está fossilizada, mas em constante movimento, sendo reinterpretada por autores contemporâneos e novas mídias. Isso garante que sua obra não envelheça, mas se atualize, mantendo-se relevante para cada nova geração de leitores e criadores. Os últimos anos da vida de Agatha Christie foram marcados por uma combinação de tranquilidade e contínua produtividade, um período em que a autora consolidou definitivamente seu status de ícone literário. Embora sua fama já fosse universal, ela manteve uma presença discreta e reservada, afastando-se dos holofotes midiáticos, mas nunca da escrita. Esse comportamento revela uma mulher que valorizava o trabalho criativo acima do estrelato, o que contribuiu para a construção da imagem que até hoje fascina estudiosos e fãs. Durante essa fase final, Christie dedicou-se a escrever e a supervisionar adaptações de suas obras, demonstrando um controle rigoroso sobre seu legado. A atenção que dispensava à fidelidade e qualidade dessas versões evidenciava seu compromisso com a integridade de sua criação. Sua postura crítica em relação às adaptações revela uma escritora consciente da importância de manter viva a essência dos personagens e das tramas que construíra ao longo da vida. Apesar de uma saúde relativamente estável, Agatha enfrentou desafios pessoais, incluindo a perda de familiares próximos e o envelhecimento natural. Esses acontecimentos afetaram seu ritmo de produção, mas não diminuíram sua dedicação à literatura. Pelo contrário,
sua escrita parecia servir como um refúgio e um modo de continuar explorando o mundo sob seu próprio olhar, mesmo com o passar do tempo. A autora recebeu inúmeras homenagens e títulos honorários em reconhecimento à sua contribuição para a cultura mundial. A aceitação dessas honrarias, sempre discreta, reforça o contraste entre sua vida pessoal reservada e o impacto público de sua obra. Christie nunca se afastou da simplicidade, preferindo manter uma rotina tranquila em sua casa no interior da Inglaterra, o que talvez explique parte do mistério que a cerca até hoje. Agatha Christie faleceu em 12 de janeiro de 1976, aos 85 anos, deixando uma vasta obra literária e um legado inestimável. Sua morte foi amplamente sentida em todo o mundo literário, e suas obras continuaram a ser publicadas e estudadas. O fato de seus livros permanecerem populares após sua morte é um testemunho da durabilidade de sua escrita e da universalidade dos temas que abordou. O que distingue Agatha Christie mesmo após seu falecimento é a imortalidade que sua obra alcançou. Seus personagens, como Hercule Poirot e Miss Marple, tornaram-se arquétipos eternos da literatura policial, e suas histórias continuam a ser lidas, adaptadas e reinterpretadas. Essa persistência no tempo demonstra que seu trabalho ultrapassou as barreiras do efêmero e do meramente comercial, alcançando o status de patrimônio cultural. Além disso, a biografia de Christie, marcada por episódios pessoais e períodos de reclusão, alimenta um fascínio contínuo sobre sua pessoa. O mistério de seu desaparecimento em 1926, por exemplo, ainda gera especulações e estudos, consolidando a autora não só como escritora, mas como personagem histórica. Essa aura de enigma pessoal contribui para manter vivo o interesse por sua vida e obra. A longevidade de sua literatura também se deve à sua adaptabilidade. Novas gerações descobrem suas histórias em diferentes formatos, desde audiolivros e e-books até séries televisivas e podcasts. Essa capacidade de transpor o tempo e os suportes tecnológicos é uma prova da robustez e da atualidade de suas narrativas, que continuam a cativar públicos variados. Finalmente, a imortalidade de Agatha Christie reside na sua habilidade singular de explorar a complexidade humana por meio do gênero policial. Suas obras são, antes de tudo, reflexões sobre a condição humana, sobre as fraquezas e forças que movem as pessoas. Essa dimensão profunda é o que torna sua literatura atemporal e universal, garantindo que, mesmo com o passar das décadas, ela permaneça uma referência indispensável. Assim, o encerramento da vida de Agatha Christie não foi um ponto final para seu impacto cultural e literário. Pelo contrário, sua obra segue crescendo em importância e influência, perpetuando a presença de uma autora que, com inteligência e sensibilidade, transformou o mistério em uma arte e conquistou um espaço eterno na história da literatura mundial.